Bom, hoje a gente vai continuar, né, com a aula, não é bem uma aula, né, a apresentação da Suma Teológica, e dessa vez a gente vai falar sobre a simplicidade divina. Provavelmente eu vou dividir em três partes isso aqui para não ficar muito longo, e eu não tenho muito tempo para poder fazer cada vídeo, então vou tentar dividir nessa semana mesmo, fazer os três vídeos. Era para ter feito semana passada, mas realmente semana passada eu estava bem corrido, e essa semana acho que vai ser mais tranquilo para fazer. Mas antes de começar também, eu queria pedir para vocês não se esquecerem de deixar o like e deixar o feedback, né? Para assistir esse vídeo, deixar o feedback, o que achou, se foi uma boa explicação, se ficou coeso, porque eu não pretendo fazer cortes. Diferente da última vez, eu vou deixar aqui a Suma Teológica de fundo. Eu acho que talvez ajude, né? Se alguém quiser pausar e ler. Mas a gente vai discutir os primeiros dois artigos da terceira questão, que é da simplicidade de Deus. Né? Mas antes da gente começar, eu vou ler aqui basicamente sobre o que é essa questão, né? Já que a gente vai falar dela nesses próximos três vídeos. E basicamente é o seguinte: conhecida a existência de uma coisa, resta inquirir como existe para que se saiba o que é. Porém, como não podemos saber o que é Deus, mas o que não é, não podemos considerar como é, mas como não é. Logo, primeiro, consideraremos como não é, segundo, como é de nós conhecido, e terceiro, como se nomeia. Ora, podemos mostrar como Deus não é removendo o que lhe não convém. Por exemplo, a composição, o movimento e atributos semelhantes. Portanto, primeiro devemos tratar da sua simplicidade, pela qual dele se remove a composição. E sendo seres corpóreos simples, imperfeitos e partes, devemos tratar. Não, imperfeitos. Deixa eu voltar aqui. E sendo seres corpóreos simples, imperfeitos e partes, devemos tratar, segundo, da perfeição de Deus, terceiro, da sua infinidade, quarto, da sua imutabilidade e quinto, da sua unidade. Na primeira questão, discutem-se 8 artigos, né, e é por isso que eu vou tentar separar em 3 vídeos. Eu vou só discutir os primeiros 2 artigos hoje. Não, nem discutir, eu vou comentar basicamente. Primeira questão, né, primeiro artigo é: se Deus é corpo. Não vou ler, tá? Só vai estar aí para vocês, mas eu não vou estar lendo. Mas basicamente ele vai começar, né, dizendo, né, no próprio método da Suma Teológica, dizendo: parece que Deus é corpo. A primeira objeção, né, de que Deus não tem corpo, ou seja, o primeiro argumento a favor de que Deus é corpo, e os outros também vão se dar dessa forma, é dizendo o seguinte: as Sagradas Escrituras atribuem dimensões quantificáveis em Deus. E o que isso quer dizer, né? Quando diz que Deus ele é maior, mais profundo, etc e tal, ele está dizendo, né, que Deus tem dimensão e por isso Deus é corpo. O segundo argumento é muito parecido, né, no sentido que vai dizer que tudo que é figurado tem corpo e o homem é a figura de Deus, né, feito à imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus tem essa figura, então ele também deve ser corpo. Terceiro, dito que Deus tem membros, né, no sentido de ter braços, pés, cabeça, etc. E os membros, né, são um corpo. Então Deus é corpo. É dito também, né, na quarto argumento, de que Deus tem situações, ou seja, ele pode estar sentado em pé ou de diversos outros modos. Nas escrituras isso, né? E por isso também é corpo, né? Porque não tem como alguma coisa estar de pé se ela não tem corpo para estar de pé, né? Porque para estar em pé você precisa de um pé, e o pé é corpo. O quinto argumento é dito que Deus se encontra, logo é corpo. Então, quando a gente se refere à noção de se aproximar de Deus, de buscar Deus, então isso dá a entender de que a gente de fato está indo de encontro com Deus, e se a gente encontra alguma coisa, essa coisa deve existir materialmente, né? Ou seja, deve ter corpo. As respostas que São Tomás vai dar para isso são bem simples, bem intuitivas e eu acho que óbvias, né? Eu acho que ele colocou esses argumentos porque ainda existe quem diga que Deus tem corpo. Mas acho que os argumentos favoráveis são mais retóricos, né, do que realmente argumentos propriamente ditos, até porque parece um tanto absurdo, né, assumir que Deus tenha corpo. Mas a primeira resposta dele é: as dimensões e todas as objeções, né, todas as respostas às objeções dele vão ser nesse sentido. E a primeira ele vai dizer que as dimensões são metafóricas, né? Então quando a gente vai dizer que Deus é profundo, é alto, maior do que tudo, ele não está dizendo em termos quantificáveis, né? A gente não vai pegar uma régua e medir Deus nesse sentido. Então vamos pegar aqui, né? Vamos descer um pouco. Ele vai colocar aqui, ó.
Resposta à primeira objeção. Como já se disse, a Sagrada Escritura nos transmite as coisas espirituais e divinas comparando-as com as corpóreas. Assim, quando atribui a Deus dimensão tríplice, designa-lhe a quantidade virtual por comparação com a quantidade corpórea. Com a profundidade, atribui-lhe a virtude de conhecer as coisas ocultas, com a altitude, a excelência da sua virtude sobre todos os seres, com a longitude, a duração do seu ser, etc, etc. Então ele vai mostrar aqui, né, que todos esse tipo de qualidades que Deus tem, elas não são qualidades no sentido quantificável, né? Não é realmente mensurável. Tanto que a gente vai abordar mais tarde sobre a infinitude de Deus. E eu acho que isso já dá a entender que realmente não é uma altura mensurável. Todas as outras objeções vão se dar do mesmo modo, né? O problema das objeções é que todas elas pegam e interpretam as escrituras de forma literal, né? E de maneira imprópria, né? Claro que tem passagens em que se deve interpretar de maneira literal, mas aquilo que é inefável, aquilo que não pode ser escrutinado pelo nosso intelecto, não tem como ser descrito de maneira unívoca, né? Então a gente precisa entender, né, quais são os momentos em que a escritura se dá de modo literal, em quais momentos ela se dá de modo metafórico, analógico, né? Porque a gente não viu, né? Mas São Tomás ele também vai dizer aqui, né? Vamos voltar um pouco. Não é só sobre a existência de Deus, é sobre a questão das escrituras. Aqui, ó, se na Sagrada Escritura uma mesma letra tem vários sentidos, histórico, literal, alegórico, tropológico, moral e anagógico. Eu não vou passar por isso, até porque não é o tema do vídeo de hoje, mas eu já adianto que ele vai dizer aqui, né? Mas encontrar a Sagrada Escritura pelo mesmo modo da sua locução transcende todas as ciências, pois com a mesma expressão assim narra o feito como expõe o mistério. Então, eu acho que eu não vou nem chegar a comentar, né, todas as partes aqui do meu primeiro artigo, porque eles se dão realmente da mesma forma. É uma má interpretação das escrituras. A gente pode ver que todos os 5 argumentos se baseiam nas escrituras e numa interpretação literal mesmo, né? Mas vou pegar e vou ler, né, absolutamente a solução que ele dá. Então, absolutamente Deus não é corpo, pode se demonstrar de 3 modos. Primeiro, porque nenhum corpo move sem ser movido, como claramente se induz dos casos singulares. E isso a gente leva em consideração aquilo que eu falei no último vídeo. Ora, já se demonstrou ser Deus o primeiro motor imóvel, logo é manifesto que não é corpo. Segundo, porque é necessário que ser primeiro exista em ato e de nenhum modo em potência, pois embora num mesmo ser que passa de potência para o ato, aquele seja temporalmente anterior a esse, em si, contudo, o ato é anterior à potência, porque o potencial não se atualiza senão pelo atual. Ora, como se demonstrou, Deus é o ente primeiro, logo é impossível existir nele algo de potencial, e o corpo a gente sabe que tem potências, né? Ele vai falar aqui, ó, e sendo todo corpo potencial, porque o contínuo, como tal, é divisível ao infinito. É impossível Deus ser corpo. Terceiro, porque Deus é o mais nobre dos seres, como do sobredito resulta. Ora, é impossível um corpo ser tal, porque todo corpo é vivo ou não vivo. Se vivo é manifestamente mais nobre que o não vivendo, porém, enquanto corpo, porque então todo corpo viveria, necessariamente há de viver por outro princípio. Assim, o nosso corpo vive pela alma. Ora, o princípio da vida do corpo é mais nobre que este, logo é impossível Deus ser corpo. Então, basicamente, a resposta, né, é de que ela se refere realmente às 5 vias tomistas, né? Seria uma incongruência lógica, né? Que Deus fosse o primeiro motor, que não fosse movido, né? E que ele não fosse simples, né? Que isso acabaria implicando que de algum modo ele é movido, sim, porque ele tem partes, né? Se a gente fala que ele tem membros, né? Se ele tem braços, se ele tem cabeça, a gente já está dizendo que, não, que ele realmente tem partes, ele não e cada parte tem uma potência diferente, né? Mas não é nesse sentido que a gente se refere a Deus. Mas tudo bem, isso aqui foi só um devaneio mesmo. Vamos para o segundo artigo para não gastar tanto tempo, até porque já são 7h20 aqui e eu preciso ir para casa. Bom, o segundo artigo é: se em Deus há composição de matéria e forma. O segundo se discute assim: parece que em Deus há composição de matéria e forma. Bom, a primeira objeção dele, né, ele vai dizer que tudo que tem alma é composto de matéria e forma. E, né, parece que Deus tem alma, então ele é composto de matéria e forma. Segundo, a ira, a alegria, os sentimentos, as emoções, tudo isso que a gente se refere, né, aos nossos estados, são próprios da composição. Então,
gente assume que Deus é composto. Terceiro, a matéria é princípio de individuação e parece que Deus é um indivíduo. Agora as respostas, né, para essas objeções. Então Tomás vai dizer que a alma é atribuída também por semelhança a Deus, no sentido que o agir de Deus se assemelha, de certo modo, ao nosso agir. Mas, de novo, não é unívoco. Né? Quando a gente vai tratar de Deus, como São Tomás disse ali na introdução da questão, a gente trata de uma coisa que a gente não consegue conceber, né, pelo que de fato é, mas pelo que não é, e as partes que a gente consegue deduzir, né, a partir do não ser, né, da ausência de atributos, né, no caso pernas, braços, alma, etc, etc. A segunda não, essa foi a segunda resposta mesmo. Não, são todas por a segunda também, né? Novamente, são atribuições por semelhança de efeito. Né? Ele vai falar ira, paixão, tal, são próprios de seres compostos. E aqui a resposta segunda, a ira e as outras paixões se atribuem a Deus por semelhança de efeito, pois sendo próprio do irado punir, a ira de Deus se chama punição metaforicamente ou analogicamente ou analogamente. A terceira, as formas de que a matéria é suscetível por ela se individuam, a qual por sua vez não pode existir em outro ser porque é o sujeito primeiro. Porém, a forma em si mesma, e se nada o impedir, pode ser recebida por muitos sujeitos, mas a forma que não puder ser recebida pela matéria e for subsistente por si mesma, individua-se pelo fato mesmo de não poder ser recebida. Ora, tal é a forma de Deus, logo daí se segue que ele não tem matéria. Né? Parece também um pouco evidente, mas eu acho que por hoje a gente pode ficar com isso. Eu sei que é uma coisa bem simples, não pretendo aqui introduzir nada de novo, é só realmente comentar sobre, expor e comentar um pouco em cima do que aborda São Tomás de Aquino. E também deixar aqui de fundo, caso a minha explicação não seja de serventia, né? Porque eu não sou o melhor orador quando eu não estou falando com alguém, é difícil construir raciocínio quando você está falando sozinho. Mas basicamente é isso. Se vocês quiserem, sintam-se à vontade para tirar print ou pausar e ler, ou até mesmo entrar, né, na Suma Teológica, de graça em PDF, e estudar, né? E é basicamente isso. Também, se vocês puderem assistir o primeiro episódio, para quem não assistiu e caiu aqui no segundo já de cara, eu recomendo. Eu acho que algumas coisas aqui já estão deixam implícitas, né, as respostas desse aqui, lá no primeiro episódio. Eu acho que é isso. O vídeo não ficou muito bom dessa vez. Eu sinto que eu me embolei para falar e comentar. Mas não tem problema. A ideia é ser uma coisa bem natural mesmo. Eu não quero que seja bonitinho, até porque eu não quero maquiar. Então é isso. Falou!